Eu trouxe uma palavra hoje, uma reflexão, uma palavra de oração, portanto, nesse momento, para a gente começar essa reflexão. Soberano Deus e amado Pai, louvado e bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por cada um dos teus benefícios sobre a vida da tua igreja. Para quem não sabe de onde veio, qualquer caminho serve. É sobre isso que eu quero refletir com vocês. Essa ideia é uma ideia... Essa frase, ela me remete à ideia do senso de origem. Quem perde a sua origem, quem perde a noção da onde veio, muito provavelmente não tem um rumo certo a seguir. Muito provavelmente, quando você esquece de onde você saiu, você se perde na caminhada. Você não consegue. Você, inclusive, cai no risco de você andar em círculos, porque se você não sabe de onde você saiu, você pode muito bem passar por lá novamente. E essa é uma ideia filosófica já consagrada, né, no meio filosófico. Quem não sabe de onde veio, para essa pessoa, qualquer caminho serve. Ou seja, o teu rumo é indiferente. Daí a necessidade de nós, que somos aquelas pessoas que temos assim um senso crítico e que pensamos um pouquinho mais sobre a própria vida em si. Daí a necessidade de nós nunca esquecermos de onde saímos. Nunca esquecermos de nossas origens. Nunca esquecermos de que a gente um dia esteve em algum lugar, lá atrás, enfim, nascemos não sei aonde, viemos de não sei qual canto. E agora, falando como igreja, falando como instituição, falando como essa instituição, igreja, que nós nos reunimos aqui, como grupo, nós não podemos esquecer das nossas origens. Porque no dia em que nós nos esquecermos das nossas origens, a gente se esquece qual é o nosso rumo aqui. Isso é inegociável. Então, eu quero lembrar do nosso início, lá na lojinha. Eu tenho uma foto que é uma foto histórica, de 1987, dia 21/11/1987. Aí está o pequeno contingente da igreja, que começou essa igreja. Daqui para lá é o Zequinha, irmão Jorge, esposo da irmã Tânia, que está por ali em algum lugar, o pai da Denise está ali, e Anderson também veio hoje à reunião. A filha do irmão Exaltino, atrás dela está a irmã dela, eu já não lembro mais os nomes. Essa moça que está com macacão da cor da parede aqui, é Mônica, minha esposa. Aquela magrinha ali, e do lado a mãe dela, a de branco de listas. Essa foto ela é emblemática, é a foto assim que a gente tirou no dia da inauguração desse trabalho. E cadê eu? Eu estava batendo a foto. Eu não estou na foto de inauguração porque eu estava justamente com a máquina batendo a foto. E quando nós fomos registrar essa igreja, porque essa era a nossa igreja, quando a gente chegou aqui no dia 21/11/1987, já tínhamos passado 4 meses na casa do irmão Ivanil, e aí quando fomos inaugurar o salãozinho, era assim. Ali terá a plaquinha, escrito Igreja de Nova Vida, cultos naquele dia ali era quinta-feira e domingo, e estava ali a plaquinha ali. Esse salãozinho tinha 50 cadeiras. Nós fomos mais ou menos 100 pessoas. Nós fomos mais ou menos 90 pessoas ali dentro. Quando eu registrei essa igreja, nessa data aí,
Quando essa igreja foi registrada no cartório, pasmem, no cartório informaram para a gente que em Queimados já tinha 600 igrejas. Nós éramos mais uma no meio de um mar de igrejas. Aquela portinha era mais uma portinha no meio de 600 igrejas. E o tempo passou. E 8 anos depois, o 8º ano dessa igreja, 1995, nós já estávamos assim. Aqui nesse prédio, lá na frente, o prédio ainda está de pé, por enquanto. E essa foto aí é de 1995. Aí nós tínhamos uns 60 membros, mais ou menos, nessa ocasião. E nós passamos aí muito tempo, nós passamos aí quase 10 anos só nesse lugar. E você sabe o que aconteceu nesse lugar? Eu posso dizer que isso aí foi um tempo áureo da igreja. Porque aqui nesse lugar, nós batizávamos de 15 a 20 pessoas a cada 45 dias. Durante mais ou menos uns 10 anos. Nós batizávamos de 15 a 20 pessoas a cada 45 dias, um mês e meio. E só podíamos batizar isso também, porque eram 20 túnicas. Inclusive, as nossas túnicas de hoje são as mesmas túnicas desse tempo aqui. Meus queridos, nesse meio tempo, nesses 37 anos, essa igreja cresceu. E o número de pessoas que ia sendo batizado foi ficando cada vez menor. Em algum momento, a gente viu que não era mais necessário batizar a cada 45 dias, podia espaçar um pouco mais. Em algum momento, a gente viu que nós tínhamos um número muito menor de pessoas batizando. Mas isso nunca abalou a gente, não. A gente continuou crescendo. E o mundo evangélico continuou crescendo. Não foi só a gente que continuou crescendo. Outras igrejas continuam crescendo também. O mundo evangélico continuou prosperando. Só que a gente batizava cada vez menos. E nesse meio tempo, eu lembro assim de 3 grandes momentos. Um desses momentos, nós tivemos vários estilos de ministérios que surgiram ao longo desse tempo. Eu não vou citar nenhum deles. Eu vou falar sobre eles sem fazer citação, porque a gente tem uma ética de não ficar citando o nome dos outros aqui, porque é uma coisa muito feia, né? A gente citar uma pessoa que não pode se defender caso ela não goste do que você disse. Mas eu vou falar de uma forma genérica disso. Então, o primeiro ministério que explodiu e apareceu depois da formação dessa igreja foi o ministério de libertação. Pareceu uma igreja muito forte, com um grande ministério de libertação. E ela conseguiu um grande lugar na mídia da época, com uma obra de libertação. E depois, outros ministérios de libertação surgiram também. E na década de 80 e 90, olha, caía-se muita gente demoniada dentro da igreja. Na nossa igreja, e na grande maioria das igrejas pentecostais, isso acontecia. Mas havia um ministério especializado em libertação, que não era o nosso. Na nossa igreja, nós tínhamos pessoas que de vez em quando caíam em demoniadas, sim. E nas outras igrejas, sim. Mas um grupo muito forte se levanta com essa proposta. E o bispo Roberto, na época, disse assim: não se preocupem com as igrejas que têm esse ministério. É muito bom que elas existam,
porque eles convertem as pessoas. Mas depois de converter as pessoas, elas vêm parar na nossa igreja. A brincadeira que ele fazia com os pastores. Mas sabe que ele estava certo? Porque a primeira vez que eu fiz aqui nessa igreja um levantamento de ficha de membro, a metade tinha vindo do Ministério de Libertação. Depois veio outros tipos de ministérios. Ministérios abraçados com a teologia da prosperidade. E aí foi um tal de aparecer a igreja bombando com palavras de prosperidade. Jargões no meio evangélico. Nós somos cabeça, não somos cauda. Deus é o dono do ouro e da prata. Ele me deu tudo. E lá está a gente de novo, espantado. Meu Deus. E agora, vamos pregar prosperidade? Agora, nisso aí tinha um detalhe. A Nova Vida, sempre que surgiu no cenário, a igreja Nova Vida já era conhecida como uma igreja próspera. E a gente não entrou na pilha da igreja próspera. A gente não entrou na onda da prosperidade, porque a gente já se entendia como prósperos. Você sabe por que eu não prego prosperidade nessa igreja com insistência ou com veemência? Porque todo pastor, em qualquer lugar, ele vai pregar em cima das necessidades da igreja, em cima do que a igreja precisa. Então você nunca me viu pregando em cima de prosperidade, fazendo apelo em cima de prosperidade. Que a nossa igreja, desde aquele dia lá da lojinha, na Pedro Jorge, ela já era uma igreja que se entendia como próspera. E esses ministérios vieram e lastraram e cresceram bastante. Fizeram sucesso. Gente, fizeram sucesso. Enquanto isso, os 37 anos estão passando. A gente está aqui na nossa igreja, fazendo nossos trabalhos, tal, crescendo também. E esses ministérios estão crescendo. E depois, em terceiro, isso nós estamos vivendo ainda, isso, né? O próximo grande boom da igreja, e eu vou chamar essas igrejas de igrejas diferentes. Vieram as igrejas diferentes. Igrejas que os membros, quando passam por lá, chegam para mim e falam da principal característica dessa igreja. E lógico que eu não vou contar qual é para vocês, então eu vou fazer uma metáfora. Eles dizem assim para mim: Pastor Álvaro, precisa ver a igreja tal. Como o pastor lá é bonito. Olha, o pastor é bonito. Olha, que pastor bonito. E eu fico assim, é mesmo? Meu Deus, eu quero ir lá para ver isso. Até que um dia um desses ministérios me convidou para falar sobre filhos. E eu fui. E aí vi de perto a boniteza do pastor. Vi de perto, eu falei, cara, não é que ele é lindo mesmo? Ele é lindo mesmo. Meu Deus, é mesmo? É uma questão de adaptação isso aqui. Mas essas igrejas diferentes, elas têm uma pegada diferente, uma coisa assim, impressionante. Elas crescem. Elas já abrem com 500 pessoas. Elas têm mídia. Elas têm tudo. Tomara que tenham membros também. Mas elas estão na boca de todo mundo. Eu estou falando de 37 anos. Agora estamos no ano 37 da nossa igreja. E qual é o saldo que a gente tem desses 37 anos? Nós temos um saldo negativo. Saldo dos 37 anos.
ovelhas perdidas. Quantas? Não consegui mensurar. Procurei, não havia lugar nenhum para dizer isso. Ovelhas perdidas, pessoas desigrejadas aos montes, pessoas longe dos ministérios que um dia amaram. Esse é o saldo. Mas as igrejas estão cheias. Tá nada. Uma igreja como a nossa, que é uma igreja que não é pequena, né? O tamanho dela é tamanho legal. Mas uma igreja dessa aqui, com 2.000 membros, por exemplo, é uma gota no oceano, no universo de pessoas que existem na nossa cidade. Nossa igreja vizinha aqui, já 30 anos atrás, tinha 5.000 membros. Uma gota no oceano também. Se todo mundo nessa igreja, se todo mundo nessa cidade que foi evangelizado fosse para a igreja, meu Deus do céu, não caberia. Tem que ter um estádio. E aí eu lembro da frase do bispo Roberto. A igreja é o único exército que sepulta os feridos. Você sabe onde estão essas pessoas? Elas estão sepultadas. Elas estão lá, esquecidas. Bom, para falar isso para vocês, é lógico que eu tive a ajuda da estatística. Dados estatísticos. Na década de 80, o Brasil tinha 6,6% de evangélicos. Em 80, quando a gente chegou aqui, chegamos em 87, 6,6% de evangélicos. Queimados na década de 80, tinha aproximadamente 20% de evangélicos. Queimados na década de 80, 20%. Queimados sempre teve a média acima da média nacional de evangélicos. Queimados é um lugar muito evangelizado. Demasiadamente evangelizado. Na década de 90, os evangélicos se tornaram majoritários em Queimados. Na década de 90, nós passamos a ser maioria em Queimados. Hoje, o último relatório, que não é do censo, o censo de 2010 está muito desatualizado, e o de 2022 ainda não saiu. Esse relatório. Então, esse relatório é um relatório daqui, do município mesmo. Hoje, o município conta com 68% da população queimadense evangélica. 68%. Para tudo, qualquer lugar que tu vai, tem crente. Os dados estatísticos que eu encontrei refletem a nossa história. Vamos ver como é que eles refletem a nossa história. Olha como é que dá para entender agora. Há muito tempo não batizamos 15 irmãos a cada 45 dias. Há quanto tempo a gente não batiza 15 irmãos a cada 45 dias? Batismo do dia 29? 16. Tinha 16. Eu falei 15 naquele dia, mas eu falei errado, era 16. 16 pessoas. Olha, esperando um tempão. Então, há muito tempo não batizamos 15 irmãos a cada 45 dias. Mas faz sentido. Quando a gente chegou aqui, no Brasil tinha 6,6% de evangélicos e aqui tinha 20% só. Faz sentido ter muita gente naquela época para a gente batizar e pouca gente hoje. Faz sentido. Se batizaram nesses 37 anos. Mais da metade da população queimadense. Atualmente, a maioria dos batizados são jovens, nascidos na igreja ou não convertidos ainda. Quem é que nós estamos batizando agora? Nós estamos batizando jovens que nasceram na igreja,
Ou então, jovens não convertidos. São esses que nós estamos batizando. E pastor Simval tem feito aí as listas, né? A irmã secretária, a nossa Elisângela, tem feito as listas e a gente toma café com as pessoas. Está chegando, irmão, está chegando aonde? Eu vim da igreja tal. Da igreja tal, tal. Aí eu vim da igreja não sei ainda onde. Aí eu vim do ministério não sei qual. E assim. E a gente fica assim, que bênção, tal, vai congregar aqui. Eu mudei aqui para perto, agora eu moro aqui do lado. Aí as histórias assim. E as pessoas vêm de outros ministérios. Então não vão batizar, porque a gente não batiza 2 vezes. O maior fluxo de chegada de novos membros está ligado a quem está procurando uma nova casa de fé, ou é uma ovelha desgarrada do rebanho. O maior fluxo de chegada de novos membros. Ou seja, a igreja está crescendo. Está crescendo de quê? Está crescendo de quem já esteve dentro dela. A gente está crescendo porque não estamos perdendo nossos filhos. Nasceu uma criança, cresceu a igreja. Nossa igreja é a que menos perde jovem que nasce nela. Perdemos pouquíssimos. A igreja da criança aqui é muito forte. Eles chegam na juventude de cabeça feita. Quem sabe de onde veio, não vai ficar perdido. O que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer em 2025? Pastor, vamos evangelizar bastante e tal. Vamos falar de Jesus. Mas não mais para a intenção de converter, porque ninguém se converte 2 vezes. Não existe isso. Aceitar Jesus 2 vezes, se render a Cristo 2 vezes, você se rende uma vez só. Nosso trabalho agora é outro. Nosso trabalho é com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Israel espiritual perdeu também ovelhas. Israel. Não foi só o Israel da carne que perdeu ovelhas. Israel espiritual também perdeu ovelhas. Missão para 2025. Lucas 15, verso 4. Estou terminando. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Gente, existe hoje mais crente fora da igreja em Queimados do que pessoas que nunca ouviram o evangelho para se converter em Queimados. Eu não vou perguntar, mas levantaria a mão todo mundo. Quem aqui conhece uma pessoa que um dia foi da igreja e está fora dela? Meu Deus, todo mundo conhece. Nós temos um trabalho muito diferente do trabalho que a gente veio fazer aqui. O caso é que quando a gente sabe o que a gente veio fazer aqui, a gente não se perde no trabalho, nem vai trabalhar fora, nem errado. Nós temos uma missão em 2025. Aliás, de 2025 em diante. As ovelhas que se perderam desse rebanho. Faz sentido com a nossa história. Tínhamos muitas pessoas que não conheciam Jesus, batizávamos muito. Agora todos, 68%, meu Deus. Coloca aí, nesses 32%, os católicos e todas as outras manifestações de fé que existem em nosso município. Sem contar os desviados. Irmãos, você queria que eu chegasse para dizer assim, olha, esse ano é o ano que você vai ter um carro novo. Esse ano é o ano que você vai comprar aquele terreno, recebe. Não, você não vai receber isso. Você vai receber hoje trabalho. Deus quer que a gente trabalhe para Ele. Afinal de contas, a gente é servo ou não é?
É servo. Balança a sua cabeça, não diz amém também. Amém, glória a Deus, é isso aí. A gente é servo, a gente não está aqui para se servir da igreja, se servir. Não, a gente vem aqui para servir. E hoje, nossos irmãos estão perdidos no mundo, longe da casa do Senhor. Precisam que a igreja vá atrás deles. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração. Soberano Deus e amado Pai. E eu quero chamar agora aqui 3 famílias, na verdade 3 irmãos. São os irmãos que vão escolher se vão subir aqui com as famílias ou se vão vir sozinhos. E a gente vai escutar esses 3 testemunhos, essas 3 histórias. Eu queria chamar a família do meu querido Tiago. Se quiser vir com a família, fique à vontade. Venha. A família preciosa. Tiago e Dani, 2 jovens que se converteram aqui enquanto ainda namoravam. Deus tem feito a obra na vida deles. Deus tem abençoado demais. E esse ano eles passaram uma grande luta e vão compartilhar brevemente esse testemunho aqui. Boa noite, a paz. Vou passar aqui pro meu filho, que ele quer falar. A paz, igreja. Bom, para quem não sabe, eu e meus pais, a gente estava viajando, e quando a gente estava subindo a serra, um motorista da outra mão perdeu o controle e bateu o carro dele com o nosso. Eu estava no banco de trás, com o cinto e de bexiga cheia. Então, na hora da batida, a minha bexiga, ela suturou. Ela meio que estourou, digamos assim. Eu tive que fazer uma cirurgia e eu fiquei 7 dias internado no hospital de sonda. E essa semana foi a pior semana da minha vida. Foi muito longa, foi horrível, mas Deus nos fortalece na fraqueza. E foi a semana que eu mais senti a presença de Deus. E eu consegui perceber, sentir na pele o amor dele. E é uma sensação inimaginável, inexplicável. Você não é digno, você se pergunta por quê? Por que ele salvou minha vida? Por que ele fez isso comigo? E ele não te responde, ele simplesmente te abraça e mostra o quanto ele te ama e te cuida de você. Então, quando os dias de dor e sofrimento vierem, sejam fortes e lembrem-se de quem é o alicerce de vocês e de quem cuida de vocês. Eu só queria agradecer, né, a oração de todos, né, a igreja, né, até no último culto o pastor Simval falou, né, numa das alegrias, né, a alegria da igreja, né, dos membros da igreja, né, e eu sou muito alegre por todos aqui, pelos pastores, pelos líderes e por todos que oraram, que foi muito importante o apoio de todos vocês. O pastor Álvaro foi lá em casa, todos foram lá em casa, aqueles que oraram, aqueles que ligaram, mandaram mensagem. Muito obrigado mesmo. Essa igreja aqui, ela é muito importante para minha família, todos vocês. Obrigado. Glória a Deus. Eu gostaria de chamar o irmão Ricardo para vir agora, por favor. O irmão Ricardo também passou um momento muito difícil. Deles o susto foi na estrada. Do nosso irmão Ricardo, o susto foi na madrugada. Por favor, meu irmão, à vontade. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Em primeiro lugar, eu quero ser grato a Deus por o que Deus fez comigo há 3 meses atrás. Não sei se os irmãos tomaram conhecimento, mas há 3 meses atrás eu tive um AVC e dentro desses 3 meses eu fiquei 4 dias no CTI e passei alguns dias somando 23 dias internado no hospital. Dentro desse prazo fiz uma cirurgia, botei uma prótese no coração e hoje, irmãos, eu vivo um milagre a cada momento, a cada instante na minha vida. E quero dizer para os irmãos que Deus é bom em todo tempo. Sou grato a Deus pela vida de cada irmão que no período que eu fiquei internado estiveram orando por mim. Pastor Simval, juntamente com os demais pastores, tomaram conhecimento,
pastor Simval, e todo o tempo mandando mensagem, procurando saber o desenvolvimento da minha recuperação. E hoje, ainda em processo ainda de tratamento, estou aqui, irmãos, para ser grato a Deus e ser grato pela vida de cada irmão que contribuíram com as suas orações. Amém? Boa noite a todos. Eu quero agradecer a toda a igreja, irmã Maria, irmã Edna, que sempre estava ligando para mim, e as demais irmãs que estavam ligando também, falando, mandando mensagem, né? E assim, em pouco tempo que nós estamos aqui na igreja, nós fomos abraçados. Então nós vimos o amor, sabe, dos irmãos com a gente, sendo novos na igreja, e vimos o amor de Deus, porque o Ricardo está aqui para a glória de Deus. Ricardo teve uma convulsão e depois teve o AVC. Então eu levei mais de 5 horas para ter um atendimento adequado para o Ricardo. Então o Ricardo é um milagre de Deus. Então eu louvo a Deus pela vida dele e pela vida de cada um dos irmãos que aqui se encontra, né? Que Deus abençoe a vida de cada um, continue trabalhando, agindo na vida de cada um dos irmãos. Que Deus abençoe cada um. Glória a Deus. Agora vamos chamar o nosso dançarino, nosso querido Vitão. Só os casais vão saber como esse rapaz dança bem. Né, pastor Álvaro? Glória a Deus. Ele tem uma das famílias mais lindas da igreja. Pode subir, queridos. Já vieram aqui dar uns testemunhos às quartas-feiras, mas hoje eles vão agradecer por um livramento. Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz de Cristo. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a toda a igreja o carinho que vocês têm tido com a minha família. Eu tenho me sentido muito feliz, porque em meio às provas, os irmãos têm me apoiado, têm me abraçado. Eu sou muito grato a Deus pela vida de todos vocês. Estou aqui hoje para passar para os irmãos um fato o quanto triste, mas com um fim bem alegre. O meu filho se envolveu em um acidente, o carro deu perca total, mas Deus livrou ele, livrou o rapaz que estava com ele, nada aconteceu com eles dois, apesar de ser um acidente muito grave, mas Deus cuidou da vida deles e não permitiu que acontecesse nada com eles. E eu assim agradeço a Deus pela vida dele, agradeço a Deus pela vida dos irmãos. Muito obrigado. Tá ali, ó, ele ali, ó. Glória a Deus, gente, foi gravíssimo esse acidente. O carro capotou na Dutra, amassou, perda total. E o saldo final quebrou o quê? Quebrou a mão, a perna? Nada, né, meu príncipe? Tá inteiro ali. Ele e o rapaz sobreviveram inteiros a um capotamento gravíssimo. O Senhor guarda, o Senhor livra, o Senhor protege. Amém? E o último testemunho, a gente vai ouvir via vídeo. Amada igreja, a paz de Cristo. Hoje é 31 de dezembro de 2024. Breve aí mais um ano novo. 2025 já está às portas. Então, eu venho aqui fazer um breve testemunho rápido, para ser bem objetivo, né? Então, a maioria já conhece a minha história, já conhece o que eu passei na saúde, né? Tempo atrás. E fica também um recado para os homens. Os homens se cuidem, procurem um médico, qualquer tipo de dor. A sua família precisa de você bem, tá ok? Recado para os homens. E vou falar também um pouco de fundo do poço. O fundo do poço foi o que eu senti, né, um tempo atrás. Então, mais ou menos de 10 anos atrás, eu já vinha sentindo um incômodo muito forte. Uma dor aqui, uma dor ali, nas costas. Já travei algumas vezes. E sabe como é que é homem, né? Toma um remedinho, passou, vai embora, vida que segue. E continuei. Aí sentindo dor, passava, e trabalhando. Achei que nunca poderia parar de trabalhar, nem um dia sequer, né? Então, aí até chegou um ponto, né? Chegar o fundo do poço, em casa, o fundo do poço. Eu tinha que esperar meus filhos ir dormirem. Eu ia me arrastando até o quintal de casa, até o quintal, essas cadeiras de plástico, né? Sentava na cadeira, me arrastando. A minha esposa vinha com a mangueira de lavar o carro e me dava banho do lado de fora. Eu não conseguia mais ficar de pé.
um ato tão simples, ficar de pé. Eu não conseguia mais. E aquilo para mim ali, humilhante. Trabalho desde novinho, desde criança, então esperar os filhos ir dormirem e me arrastando pelo chão, sentar na cadeira de plástico e tomar banho de borracha, 11 da noite, do lado de fora, para minha esposa, vou te falar, constrangedor, muito constrangedor. Mas tudo passa, né? Como diz a palavra do Senhor, tudo passa. E foi indo, até chegou um ponto que eu não conseguia mais subir a escada lá de casa, não conseguia mais. Dormia embaixo, na sala, durante uma semana, mais ou menos assim, não conseguia mais subir a escada. Não conseguia ficar de pé mais. Aí chegou um belo dia que eu caí no chão de extrema dor, não consegui mais levantar do chão. Aí pedi meus filhos que estavam comigo, né? Pedi para ligar para minha irmã, para poder fazer o socorro. Aí demorou um tempinho, isso era 9 e pouca da manhã. Quando deu meio-dia, quase meio-dia, minha irmã chegou lá em casa com meu cunhado com o carro para me levar para o hospital. Aí seguimos para posse. Seguimos na posse, eu lembro até hoje, de Copa do Mundo, jogo do Brasil e Coreia. Brasil e Coreia. Chegamos lá na posse, né? Chegamos na posse, não tinha médico, somente clínico geral. Aí saímos e seguimos em destino ao Arco Metropolitano para Caxias. Aí chegou em Caxias, né? No Adão Pereira Nunes, fiquei internado. Foram 2 meses de internação, período difícil, período longo. Para quem já ficou internado sabe que é ruim ficar 2, 3 dias, imagina 2 meses de internação. Foi o que eu passei. 3 cirurgias canceladas, marcou a primeira, cancelou, marcou a segunda, cancelou, marcou a terceira, cancelou. Eu fui ser operado na 4ª vez, na 4ª cirurgia marcada. Agoniante, muito agoniante. E um ponto que eu queria frisar aqui, né? Nesse período lá de internação, eu procurei a ajuda dos homens. Eu falei com o prefeito de Queimadas, prefeito de Caxias, um monte de amigo, um monte de gente que conhecia fulano, ciclano, o A, B, C e D, e nada dava jeito. A cirurgia não saía de jeito nenhum. Lidei com todos que possam imaginar. Até chegou um belo dia, conversando com a minha esposa, eu falei com ela. Falei, esposa, a partir de hoje eu não vou falar com ninguém, nunca mais. Deixa Deus trabalhar. A hora que o Senhor permitir, vai acontecer. Então, a partir de hoje eu não falo com homem nenhum mais. Então, os homens para mim já foi, agora é com o Senhor, com Deus. E no dia seguinte, eu fui acordado 7 da manhã pelo Dr. Ramon, neurocirurgião, né? Aí falou, Ismael, você é o próximo, tá bom? Semana que vai operar, senão já está na listagem, você vai fazer cirurgia terça-feira que vem. Então, para mim, foi uma bênção muito grande. Eu fiquei emocionado, fui com a minha esposa, relatei para ela o porvir, né, que Deus tenha feito na minha vida, na nossa vida, né? E foi lindo, foi lindo. E nesse período também de internação eu consegui ajudar muitos idosos debilitados com AVC hemorrágico e dar comida na boca dos velhinhos. Assim, foi um momento bom também para eu mesmo se cuidar, tratar. Até então eu nunca passei dentro de um hospital, nunca fiquei internado, nunca tive nada na minha vida. Sempre fui saudável, né? E aí chegou a cirurgia, operei, graças a Deus deu tudo certo. Não senti dor, não senti nada. Eu tinha sido revelado em sonhos como que seria a cirurgia, passo a passo, uma coisa incrível. É só Deus, irmão, só Deus mesmo. E pasme, né? Cheguei em casa, ainda tinha parente, foi me visitar, falando, poxa, já tinha preparado para você cadeira de rodas. Já tinha até conseguido cadeira de rodas, mas Deus é bom, né? Maravilhoso. Nunca usei cadeira de rodas, irmãos, nunca usei. Hoje estou de pé na porta da igreja. Você me vê lá com um sorriso lá no rosto, lá, trabalhando com prazer. É bênção do Senhor, tá bom? Então, fica esse pequeno testemunho para a igreja que possa edificar muitas vidas, que os irmãos possam se cuidar, homens se cuidem, homens, não demolem. Sua família quer você bem. E é isso, tá bom? É isso aí, meu testemunho. Tô de pé hoje. Quem olha assim, ué, você fez cirurgia de coluna? Não é possível. Você não fez cirurgia de coluna, não. Você não fez, não. Não é possível. Hoje eu dirijo, vou ao mercado, jogo bola com meus filhos, tomo banho de piscina. A vida saudável e normal, né? Eu não abuso, claro. Não abuso, fico em pé igual um robô. Mas Deus é muito bom, maravilhoso, tá bom? Deus possa abençoar cada um. Que 2025 venha com muita paz, muita saúde e firme na presença do Senhor, que é o mais importante. Tá ok, irmãos? Fiquem na paz. Abraço.